Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. É uma grande alegria estar aqui. Como o pastor Alessandro já me apresentou, me chamo Mateus, estou pastoreando ali na Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de Ramos, lá no CPX, lá no Complexo do Alemão. Deus nos chamou, é uma igreja em revitalização, pertinho de uma comunidade, então, como eu cresci em comunidade, para mim é a mesma coisa, muito tranquilo. E eu quero agradecer pelo recebimento de vocês, por me receberem aqui também. Teve um homem muito bonito que me recebeu na porta, cadê ele? Aqui, ó. Disse que olhou minha foto, eu falei, poxa, mas eu não olhei a sua. Aí eu quero agradecer ao pastor Alessandro, conheci, foi uma grata surpresa que eu conheci ali no curso, né? Voltei para conversar um pouco com o pessoal que estava se formando, e aí conheci ele, já conhecia de ouvir falar, depois meus olhos viram ele, Renan falava dele, enfim. E me alegro em adorar com vocês, me alegro em conhecer mais uma igreja que irá morar no céu com o Senhor Jesus. Amados, nosso povo brasileiro, ele é especialista na arte da gambiarra. A gente é bom em dar jeito onde não teria, e se não tem jeito, normalmente a gente cria o jeito. E se você é brasileiro raiz, provavelmente você já fez alguma gambiarra na sua vida. E aí eu gostaria que você se denunciasse nesse momento. Você já consertou o seu chinelo com prego? Ainda? Quem já parafusou com a faca da cozinha? Aquela faca de manteiga? Tadinha da minha faca. Essa aqui eu não fiz, mas eu lembro de gente que fez. Usar bombril na TV, na antena da TV. Os mais novos não vão saber, eu não sei o que é. Aí vocês já se denunciaram na idade. E tem uma que eu aprendi com a minha esposa. Tadinha da minha esposa, não está aqui, não pôde me acompanhar hoje. Mas eu aprendi com ela que se o zíper não está fechando, sabe o que você faz? Vocês já riram. Você pega a argola de uma chave e coloca o zíper da calça, o zíper de alguma coisa. Isso é mais coisa de mulher, né? Não sei se os homens pensaram nisso sozinhos, né? Assim, eu nunca chegaria nessa conclusão. Usar o método ou alternativo ou gambiarra é um patrimônio cultural da gente, é do nosso povo. Entretanto, tem coisas que não tem como a gente abrir mão do uso correto, do elemento correto, da ferramenta certa para aquele fim. E isso é extremamente verdade sobre a nossa vida espiritual. Na antiguidade, na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela fez uma gambiarra espiritual e tomou um lugar para si que não era dela. Não era dela. A mudança foi gradual, não foi do dia para a noite, de uma semana para outra eles começaram a ocupar esse espaço, mas depois de alguns séculos, Jesus já não era mais a fonte de graça, Jesus já não era o centro da igreja, Jesus não era a fonte de salvação e de vida, era a igreja. A igreja se tornou o centro da comunidade da fé cristã. E através de seus sacramentos, desde o nascimento até a morte, todo mundo ficava aliançado com a igreja. Fora da igreja não tinha salvação. O fiel era mantido cativo e dependente. E o nosso irmão da antiguidade, Martinho Lutero, escreveu um livro sobre isso, Cativeiro Babilônico da Igreja, porque os crentes ficavam presos à comunidade de fé. Sem a igreja não havia salvação, pois quem liberava a graça era a igreja. Ela tentou funcionar, ela tentou encaixar, mas é impossível para qualquer coisa ocupar o lugar de Jesus. Parece um erro antigo, que foi vencido pelos reformadores, parece ser simplesmente um assunto do passado, e gerou uma afirmação, somente Cristo, solos Cristos, mas ainda nos nossos dias, o nosso coração, algumas igrejas desse Rio de Janeiro que a gente conhece, e essa sociedade dizem que somente Cristo não é o suficiente. É um perigo ainda dos nossos dias, é um alerta espiritual ainda dos nossos dias. E por isso eu convido você aí a palavra de Deus, meditarmos e pensarmos como Jesus é o suficiente
para a vida humana em João, capítulo 15. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, o Senhor dizendo sobre si mesmo. João 15, do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5, assim diz a palavra do nosso Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Esse texto, é muito conhecido, ele tem uma carga emocional e situacional muito grande. Jesus aqui, ele está na sua última refeição, ele está na sua última Páscoa, está celebrando a primeira ceia. Se você voltar alguns capítulos anteriores, ele acabou de lavar o pé dos seus apóstolos. Pedro não queria, depois ele queria. Judas também teve o seu pé lavado. E Judas já saiu, Judas já não está mais ali com ele, está Jesus e os 11. Judas saiu, possuído pelo diabo, com o diabo com posse do seu coração, ele sai para vender Jesus. E o ambiente é um ambiente de apreensão, o ambiente é um ambiente de expectativa e não exatamente positivo. Todos estão angustiados, impressionados e pressionados, incomodados com as palavras que Jesus tem dito nos últimos tempos. Se você pega o Evangelho de João e você pega os últimos dias do Senhor, uma das coisas que ele mais fala é sobre se entregar, é sobre se dar. E meus amados, nós estamos pós-ressurreição. Mas se estivéssemos ali naquele momento, antes do Senhor Jesus se entregar e morrer, muito provavelmente a gente também se oporia. Pois a gente não quer perder Jesus. A gente não quer estar longe dele. E na nossa limitação humana, a gente não compreende os planos de Deus, mas ele sabia o que iria fazer. Entretanto, os apóstolos estavam assim. Por que Jesus deveria se entregar? Por que ele deveria morrer? Mas Jesus, ele está preparando os seus para passarem por esse momento, embora todos fossem abandonados. No momento de dificuldade, o pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas. A alma de Jesus está extremamente angustiada, e o texto bíblico vai dizer que ele está angustiado até a morte. Se você ler o relato de Lucas ali, no Getsêmani, onde ele sai para orar, ele soa sangue, de tão angustiado. Ele vai orar, os seus discípulos, ele pede para que os discípulos orem, os discípulos vão dormir de tristeza, e 3 vezes acontece essa situação. Jesus está angustiado pelo cálice que ele deveria beber. E mesmo em meio a sofrimentos, o Senhor Jesus é completamente diferente da gente, porque ele se preocupa conosco. Quando a gente está sofrendo normalmente, a gente olha apenas o nosso lado, o nosso sofrimento, a nossa dor, mas ele se preocupa conosco. Então, diante de tantas coisas que ele poderia dizer para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para a sua igreja, ele escolhe algumas verdades preciosas e ele compartilha muito de quem ele mesmo é. Porque isso fortaleceria os discípulos. Não era simplesmente a certeza de um futuro, mas saber quem Jesus é fortaleceria os seus discípulos. Isso também mostraria a diferença entre os seus discípulos e aqueles que estão superficialmente ligados a ele. Uma coisa
é você seguir Jesus, dizer que segue Jesus. Outra coisa é você estar unido ao Senhor. São duas coisas diferentes. Existem aqueles que estão com eles apenas quando é conveniente, como a multidão sempre fazia. Quando tinha milagre, quando tinha promessa, quando tinha espetáculo, quando o pão era multiplicado, Jesus tinha muitos amigos. Mas quando as coisas estavam difíceis, quando o risco de morte era real, mesmo em meio à dúvida, fraqueza e medo, os seus apóstolos, a sua comunidade, permanecia ao lado dele. Uma coisa é você ouvir e construir sua vida sobre o ensino do Messias. Outra coisa é você ouvir bons sermões. Vim aqui, domingo de manhã é sempre o culto, correto? Tem de noite também? Então, você vem domingo de manhã, você participa dos eventos da igreja, você estuda durante a semana, você ouve pregações, ouve louvores, mas você não constrói a sua vida sobre Jesus. E quando o vento bate, e o vento vai bater, hora ou outra, a sua casa vai cair. Porque você é apenas ouvinte e não praticante da palavra. É a diferença entre o seguidor verdadeiro e o seguidor superficial. E a pergunta que o Senhor nos faz é quem nós somos. A primeira pergunta que Ele nos faz é quem a gente é. A gente já presume que é trigo, né? A gente já presume que é trigo. Mas será que a gente é de fato? Jesus, meus amados, é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo está subentendido no texto como a fonte de vida, a seiva que corre e que nos une à videira de fato. O Pai, Ele limpa, Ele cuida e Ele poda para que a videira cresça. Nós, como eu já disse, somos os ramos. E assim como tem ramos que não estão ligados verdadeiramente à videira, assim também só está ocupando espaço. Eu não sei se você cuida de alguma planta. Se você tem uma planta frutífera em casa, de vez em quando você vai ter que arrancar um galho, que ele está ali, mas não está produzindo fruto, porque ele não está ligado verdadeiramente à árvore. Embora visualmente esteja, intrinsecamente ele não está ligado, porque ele não consegue produzir frutos. Então, tem cristãos que são assim, que não produzem frutos dignos de arrependimento, então não são cristãos. É uma ligação simplesmente superficial. Eles não se preocupam em mostrar que estão com Jesus, porque sua vida não reflete essa união. Isso não é algo que tem como você fabricar ou como você projetar. O ramo que está na videira verdadeira frutifica. Do contrário, a videira não é verdadeira. Do contrário, Jesus está mentindo. Porque se ele disse que quem está nele frutifica, e tem alguém que está nele e não frutifica, alguém está mentindo nessa história. Ou é Jesus, ou é a pessoa. E o Senhor Jesus, Ele não mente. Então, Jesus, Ele ensina sobre essa realidade. E isso não é sobre perder a salvação. Não é sobre isso. Se a gente deixar de mostrar a diferença que Jesus fez na nossa vida, não é sobre isso. Isso é sobre como a gente identifica os verdadeiros cristãos e principalmente quem é a fonte da nossa vida. Isso vai mostrar se a gente tem permanecido em Jesus ou não. A fonte dos cristãos é Jesus e nada mais. É somente Cristo. Não há outra fonte espiritual da qual nós podemos beber. Não há outra videira para a gente ser enxertado, somente Jesus. Assim como os discípulos, o Senhor tem os seus meios de nos limpar. E eu não sei se você já passou por uma poda na sua vida, mas não é nada agradável, embora seja importante. O pastor, em sua oração, ele cita uma outra oração que vai dizer que, agora acredito que foi o Agostinho que disse: feriste-nos com a tua palavra, desde então te amamos. A poda do Senhor sempre vem através da palavra, e onde temos que aplicar a palavra dele nas nossas vidas. E como isso fere a gente? Como isso machuca a gente?
e como isso é proveitoso para a missão de Deus e para a nossa vida. Sem limpeza, sem tirar a sujeira da nossa vida, sem podar maus hábitos, paixões, inclinações, a gente nunca daria certo, a gente nunca iria frutificar. Tudo nosso seria em vão. Mas eu quero ressaltar para você o que Jesus diz sobre si mesmo. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está querendo dizer que ele é a fonte suprema de tudo que a gente precisa. Ele é a fonte de todo o nosso ser, de toda a igreja, de toda a história, de toda a realidade. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Somente Cristo tem vida para dividir, somente Cristo tem graça para partilhar, somente Jesus é o suficiente. Somente Jesus é o indispensável. Por isso, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Se Jesus não for a fonte, se Jesus não for o lugar onde estamos apoiados, não haverá vida verdadeira. Sem Jesus, sem Cristo, não tem salvação, não tem vida, não tem igreja. Tem gente reunida para alguma coisa, mas não é uma igreja verdadeira. E se ele não é a fonte da sua vida, você não frutifica, você não floresce, você não cresce. E eu volto a repetir, não existem gambiarras espirituais, não existe na nossa vida espiritual um meio de fazer uma gambiarra. Ou você cresce de maneira natural, enxertado em Jesus, ou você não cresce. Ou ele é a sua fonte, ou ele não é. Não há meios termos na vida atual. E eu quero que você grave algumas verdades olhando para o nosso tempo. E a primeira verdade que eu gostaria que você gravasse é muito simples. Somente Cristo é a fonte da salvação. Somente Cristo é a fonte da salvação. Meus amigos, o que tem de gente vendendo ideias, vendendo caminhos para o céu, religiões, seitas surgindo, não está no gibi. Toda vez que eu entro no Instagram, e como eu vejo muitas coisas religiosas, sempre aparece uma igreja nova completamente diferente de tudo que já existiu no mundo, e só eles estão certos. Eles são exclusivos. João Calvino, ele dizia que o coração do homem, o nosso coração, é uma fábrica de ídolos, e que a mente do homem, cheia como é de orgulho e de audácia, ousa imaginar um Deus de acordo com a sua própria capacidade. Ou seja, se a gente olha para o nosso próprio coração, a maior inclinação da gente é criar deuses. Por isso que tem tantas e tantas religiões. E toda religião fora do cristianismo, elas têm algumas coisas em comum. E um dos pontos principais que eles têm em comum é que eles estão tentando construir um caminho a partir de suas próprias obras, a partir de seu próprio esforço, a partir de seu próprio mérito, um caminho até Deus, ou deuses, ou divindades, ou enfim, eu não sei o que está lá no panfleto deles. Mas a ideia é que pelas nossas obras, pelo nosso esforço humano, de alguma maneira a gente pode chegar à salvação. Sem Jesus e sem a graça a gente consegue chegar lá. Existem inúmeros caminhos sendo propostos assim. E eu quero avisar você, se o seu coração tem sido tentado por atalhos, porque você tem achado difícil seguir o caminho que Jesus propõe, e você quer um caminho mais fácil, saiba que o diabo já está enganando você. Saiba que você já está sendo enrolado, enganado. Saiba que o seu coração está se afastando do Senhor. Dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. E eu tenho que concordar. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva a Deus para a salvação. Todos os outros levam para o juízo.
Não existem gambiarras para a salvação. Não existe Jesus e mais algo. Não existe. Não existe. Ah, mas eu tenho que fazer por onde? Meu amado, quando ele morreu, ele disse: está consumado. Ele não disse: vai lá e faz a tua parte. Se não for Jesus, não há salvação. E se você adicionar alguma coisa a Jesus, Jesus não fica. Não fica. Cristo sempre será a única porta, o único caminho, o único e suficiente Salvador de todos aqueles que se renderem a esse amor. É impossível você ter vida verdadeira fora de Jesus. Somente Jesus salva, somente Jesus cura, somente Jesus liberta, somente Jesus transforma. Não tem como o pastor fazer isso, não tem como a igreja fazer isso, não tem como seita nenhuma fazer isso. É somente Jesus. E se você não tem sido tentado por isso, muito provavelmente você está próximo de pessoas que ou caminham por esses outros caminhos, ou que estão sendo tentadas por isso. E se você está ouvindo essa palavra, essa parte da mensagem é para que você leve para essa pessoa. Essa pessoa precisa ouvir de Jesus. E você foi colocado na vida dela por Deus. Ela precisa ouvir da videira verdadeira. E como é que ela vai ouvir se você não falar? Fale do que Jesus já fez por você. Ele não pede para que todos sejamos pregadores de cima do púlpito, mas ele pede para que todos falemos do Evangelho. E o que o Evangelho é? O que Deus fez por nós. E eu te pergunto, o que Deus fez por você? Pense sobre isso, compartilhe isso. Ore por essa pessoa e lembre-se, quem salva não vai ser você. Lembre-se disso. A segunda verdade é que somente Cristo é a fonte da comunidade. Somente Jesus é a fonte da comunidade. Historicamente, e eu gosto muito de história, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz ter Jesus, Maria, os santos, enfim, vários mediadores entre nós e Deus. E não é exatamente que a gente chega até Deus através dos santos. A gente chega nos santos, aí os santos levam a gente para Jesus, e aí é uma ponte assim, bem, bem grande. E, enfim, eles afirmam que sem a igreja, sem o magistério, sem a instituição, a gente não tem como chegar até Deus. E como bons empreendedores, para administrar o reino de Deus, eles criaram 5 sacramentos, além dos 2 que Jesus tinha instituído para a sua igreja. Quais são os 2 sacramentos que o Senhor Jesus instituiu? Eita! Ah, tá, gente. Na ordem, gente. Eles têm o batismo também, só que eles têm a confirmação, que é a crisma. Aí eles têm a Eucaristia, eles têm a penitência. A penitência é a questão da confissão dos pecados. Ele tem a unção dos enfermos, que a gente também conhece por extrema unção. E aí chega no momento que o homem, porque a mulher não tem esse direito, mas o homem, a mulher também tem esse direito, perdão. Mas é um pouco diferente. Ele segue um dos 2 caminhos. Ou ele vai para a ordem, e aí ele se torna um sacerdote, ou ele vai para o matrimônio. Não existe espaço para não casar. Se você não casar, você tem que ser um padre ou uma freira. Se você não é isso, você está fora, você não está recebendo a graça de Deus. E aí eles atuam como outorgadores, detentores e distribuidores da graça de Deus. E como eu disse mais cedo, eles foram construindo isso ao longo dos séculos. Isso se consumou lá em 1439, num concílio na cidade de Florença, ali na Itália, onde eles instituíram, bateram o martelo dos 7 sacramentos. No meio das nossas igrejas, das igrejas evangélicas, também existem aqueles que se colocam como mediadores. A gente critica os outros,
Mas o que tem de problema no nosso arraial não está no gibi. Não está no gibi. Existem aqueles que se colocam como mediadores, e às vezes são pastores, às vezes são ministros de louvor, às vezes são líderes, às vezes são denominações que se colocam nessa posição. E eu já ouvi até falar de uma classe de crentes, e meus amados, eu tenho um certo ranço com isso, mas uma classe de crente que é diferente das demais, que é o membro fundador. Não sei se você já conheceu um membro fundador de igreja. Eu espero, com certeza essa igreja começou com pessoas e tudo mais, mas existe o membro fundador que ele acredita de alguma maneira que a voz dele é mais importante do que todas as outras vozes, a presença dele é mais importante do que todas as outras. Tanto esses líderes, os pastores, os ministros, os membros fundadores, eles dizem que sem eles, a igreja, a comunidade de fé, a graça de Deus, ela não existiria, nem funcionaria. Se não fosse por mim, essa igreja não existia. Às vezes isso é dito, quando a pessoa é muito sem noção, diz, mas às vezes isso é pressuposto. Fica subentendido. E ainda existem, meus amados, pessoas bem intencionadas e querendo ajudar outras pessoas a caminharem. E elas querem ser, não simplesmente parecidas com Jesus, como cantamos aqui. E a gente precisa de discernimento espiritual para entender isso. Existe uma diferença entre você ser parecido com Jesus e você querer ser Jesus. São duas coisas que são parecidas, mas são completamente diferentes. E tem gente que vai querer ajudar as outras pessoas e agem assim. E é uma tentação muito forte para pastores. Porque às vezes os pastores e líderes e pessoas que cuidam de pessoas, elas tentam estar em todo lugar, em todo tempo, com toda a sabedoria, com todo o poder para todas as pessoas. Sabe quem ocupa essa posição? Quem? Jesus. Mas às vezes, na nossa boa intenção, a gente acaba seguindo esse caminho. E sem a presença deles, sem a história deles, desses que se veem assim, sem a intercessão deles e sem a cobertura espiritual que eles dão aos fiéis, a igreja deixaria de existir, porque para eles, no fundo, a fonte de vida da igreja é a vida deles. E meus amados, que engano do inferno. Que engano do inferno. Eu quero dizer claramente que qualquer liderança, qualquer igreja, qualquer que tenta se colocar como fonte da comunidade de fé, vai falhar e vai se exaurir. Não é possível isso para nós. A palavra de Deus vai dizer que a igreja do Senhor é a coluna e baluarte da verdade, mas ela não é a verdade. A igreja do Senhor, ela tem líderes e tem pessoas que são instrumentos na mão de Deus, mas eles não são a fonte. Não são a fonte da realidade que vai ser alterada. E a gente precisa conversar e entender quem sustenta quem. Quem sustenta quem? Você acha que você é a sua vida, é a minha vida, que sustenta a igreja? Que sustenta a espiritualidade de outras pessoas? Você acha que Jesus entregou as coisas nas suas mãos assim? Isso é um perigo espiritual. A gente precisa entender quem sustenta quem. A gente mal se aguenta em pé, meus irmãos. Mal se aguenta em pé. Se não fosse a misericórdia de Deus ser renovada todas as manhãs, se Deus não enviasse do céu um pix para sua conta, escrito misericórdia, para você conseguir se levantar, você não levantaria. Você não levantaria. Se ele cessar agora o oxigênio aqui dentro desse ambiente, todo mundo morre.
E se a gente não consegue nem nos sustentar, o que dirá a comunidade de fé? O que dirá a igreja do Senhor? Nós somos instrumentos, a gente não é a fonte da sabedoria, da verdade, do amor. Somos instrumentos, somos canais. Porque somente Cristo ocupa esse lugar. Somente Jesus. Irmãos, a gente precisa se dar o lugar da nossa devida insignificância. Às vezes a gente acha que é muito importante, que é muito essencial. Nós somos extremamente amados por Deus. Somos extremamente amados por Deus, nós não somos descartáveis, mas não existem videiras no plural. Existe a videira verdadeira. E ela não é você, não sou eu. Nós somos ramos ou videiras falsas. Videira verdadeira, somente um. Você já sabe disso, mas eu quero dizer mais uma vez para o seu coração: você é amado por Deus. Profundamente, terrivelmente amado por Deus. Mas você não é o protagonista. Ah, mas eu tenho a minha vida. A sua vida faz parte de uma história que Deus construiu. E o protagonista é Jesus. Dê-se o devido lugar. Somente Cristo é o firme fundamento da igreja. Somente Ele é capaz de consolar, de edificar, de sustentar e de ser o suficiente para o seu povo. Não ocupe, não tente ocupar esse lugar. Ele deu o seu sangue para que a gente bebesse. E quando a gente chega na ceia, a gente toma o fruto da videira verdadeira. Ele deu a sua carne para que a gente comesse. E quando a gente chega na ceia, a gente come o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o fonte. Jesus é o alimento do seu povo. Não você. Não suas boas intenções. Não igrejas e denominações e missões. Embora sejam coisas importantes, elas têm um lugar. Elas não são o centro. Somente Jesus é o centro. Então, não esteja em um lugar que oferecer uma videira alternativa. Estive cultuando com vocês aqui hoje e glorifico a Deus, porque aqui é pregada a videira verdadeira, é pregado Jesus Cristo. Mas, com todo respeito ao meu amigo pastor Alessandro, se um dia, por alguma loucura, ele não pregar Cristo ou alguém não pregar Cristo, não continue nesse lugar. Não continue em nenhum lugar. Nosso compromisso não é simplesmente com homens, embora estejamos aliançados uns com os outros, nosso compromisso é com o Senhor. É Ele que vai ser capaz de sustentar. Não fique porque alguém te fez um favor. Não faça isso. Não confie em comunidades que dizem ter a graça de Deus como se fosse propriedade exclusiva, como que sem elas nada existiria. Não confie. Eu estou vindo de uma igreja presbiteriana. Minha igreja não é a única que salva. Minha igreja não salva. Essa igreja não salva. Mas naquela igreja e nessa igreja é pregado aquele que salva. Se qualquer igreja tem a mentalidade que somente eles têm o caminho, meus amados, tem alguma coisa de muito errado ali. Não se renda a isso. Repreenda homens e mulheres que desejam ser Jesus, porque às vezes pessoas bem intencionadas se aproximam de nós e tentam ser Jesus para nós. Repreenda essas pessoas com amor e com espírito de brandura, como o Gálatas vai nos ensinar, para que você também não seja tentado. Mas repreenda essas pessoas. Não tente ser Jesus para a sua comunidade de fé. Não tente ser. Ser parecido com Ele não quer dizer ocupar o lugar que Ele ocupa. E confessando pecados para os irmãos, eu já tentei ser Jesus.
Eu já tentei ser Jesus, eu já tentei ser fonte de sabedoria, de vida, de encorajamento. E meus amados, pelo menos 2 pessoas foram feridas nessa história. A pessoa que eu ajudei e eu. Eu não sei os estragos das minhas atitudes, mas eu sei que o Senhor, Ele me repreendeu, Ele me trouxe ao entendimento, Ele usou pessoas para me repreender e me colocou no meu devido lugar. E me fez olhar para quem ocupa o centro de todas as coisas, que é Jesus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Somente Cristo ocupa o lugar da fonte da vida da comunidade, então recuse imitações. Não existe gambiarra espiritual. E por fim, o pastor Alessandro, olha a Shopee aí, ó. O pastor Alessandro disse que eu tenho 3 horas. Quê? 3h15, perdão. Tá, vou correr. Por fim, somente Cristo é a fonte da nossa vida pessoal. A gente falou da salvação, a gente falou da comunidade de fé, mas tem a nossa vida pessoal. E eu tenho percebido, e aí eu não sei se é só o meu tempo, né? Só a minha geração, mas eu tenho percebido que as pessoas não refletem muito sobre os propósitos de vida delas, o que move elas de fato. Alguns, e aí olhando, né, para a sociedade, olhando para as pessoas que me rodeiam, olhando para o meu próprio coração, eu percebo que alguns são movidos pelo anseio de serem alguém na vida, outros são movidos para trabalhar. Tem gente que o refúgio, a alegria e o sentido da vida está na família. Tem gente que é movido pelo desejo de ter prazer. Tem gente que vive para comer. Não sei se você conhece alguém assim, que sem comida nada podeis fazer. Terrível, terrível. É complicado. Gula ainda é pecado, tá, meus irmãos? Gula ainda é pecado. E tem gente que tem prazeres imorais, como os jogos de azar. Eu não sei se você tem acompanhado, a gente está numa epidemia silenciosa das bets. O governo dá dinheiro e, cara, 1/3 da população que recebe Bolsa Família virou Bolsa Bet. As pessoas apostam nisso. E, aliás, eu não sei quem apostou no Flamengo ontem, além de você ter pecado, você perdeu dinheiro. Então, você cometeu 2 erros. Cometeu pelo menos 2 erros. E entender o que move você é entender o que tem sido a fonte da sua vida. O que tem sido aquilo que move o seu coração. O que tem sido videira verdadeira para você. Tá bom, pastor. Mas como é que eu vou saber o que me move? E aí eu fico feliz porque você perguntou isso. Fico muito feliz. E aí eu tenho 3 perguntas para você responder. A primeira pergunta é: com o que o seu coração fica mais preocupado? Com o que o seu coração fica mais preocupado? O que te faz perder noite de sono? Não, pastor, eu durmo muito bem. Tudo bem. Com o que você fica preocupado? A segunda pergunta é: com o que você quer gastar mais tempo ou gasta mais tempo? Não mais tempo, mas com o que você gasta o seu melhor tempo. Via de regra, a gente gasta mais tempo trabalhando. Mas com o que você gasta o seu melhor tempo? Com o que você gostaria de gastar mais tempo? Se você fosse se aposentar hoje, o que você gastaria o seu tempo fazendo? Não quer dizer que os aposentados tenham todo o tempo do mundo abaixo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas acaba tendo mais tempo. O que você faria tendo mais tempo? E a terceira pergunta, para você diagnosticar o seu próprio coração e você se acusar, não eu. Qual é a coisa que mais te faz feliz? Qual é a coisa que mais te faz feliz? Eu gostaria que você pensasse em um momento, por um momento em cada uma dessas perguntas. Se a sua resposta for diferente de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, seu coração tem um problema. Seu coração
tem um problema. Porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. Existem coisas boas que podem se tornar ídolos. E ídolos destroem. Ídolos não alimentam. Ídolos são fontes que não prestam. Ídolos são videiras falsas. Não são videiras verdadeiras. Não tem capacidade de sustentar o nosso ser. Não tem capacidade de sustentar a nossa caminhada. Jesus, ele não divide espaços. Jesus, ele não faz concessões. Ou ele é o centro, ou ele é a nossa motivação, ou ele não é nada para nós. Se você ainda está em dúvida, faça o teste da frutificação. Só frutifica quem está em Jesus. Só quem permanece com o coração nele frutifica. Ou seja, se você permanece em Jesus, você gera frutos. Se você só frutifica se você tem ele como a sua fonte de vida. E é claro, Jesus ele não está ensinando para a gente que a gente produz frutos o tempo todo. Porque existem as estações e, enfim, a produção não é igual para todos. Uns produzem 30, 60, 100 por um. Existe um período que a gente frutifica. Mas a questão é que quando chega a época dos frutos na sua vida, você produz alguma coisa? Você tem produzido alguma coisa? Por produzir, eu não quero dizer trabalho na igreja. Você conhece frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito, o fruto que é o amor. A gente poderia citar vários textos bíblicos que vocês têm produzido algum fruto. Qual foi a última vez que você sentiu alegria quando pensa no céu e de como você vai ficar para sempre com Jesus? Se você olha para essa ideia e já fala, eu gostaria de ficar um pouquinho mais de tempo aqui, a gente tem um problema no seu coração. Porque ele deixou de ser sua fonte. Eu quero concluir lembrando que a reforma protestante ela trouxe Jesus de volta ao centro da vida cristã, trouxe Jesus ao centro da vida da comunidade, ao centro da salvação. A verdade é que Jesus ele nunca tinha saído desse lugar, mas eles haviam se afastado dele. Lá em Apocalipse tem uma igreja que coloca Jesus para fora e ele fica do lado de fora dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Ali não é sobre um coração, ali é sobre uma igreja que deixou de ter Jesus como fonte. Ali são sobre irmãos que estão deixando de ser irmãos, porque estão abandonando a videira verdadeira. Não temos como fazer nada, não temos como obedecer, não temos como servir, não temos como sentir prazer ou crescer verdadeiramente sem Jesus. Não tem como. Sem Jesus, a vida cristã é um fardo. Sem Jesus, a gente se torna legalista. Sem Jesus, a vida se torna um peso, se torna algo que a gente está esperando acabar só. Sem Ele não tem como a gente caminhar. A vida cristã se torna uma mentira, ela se torna totalmente vã. Se não tiver Ele, não tem como. Somente Cristo é a videira verdadeira, somente Ele é o suficiente. E o nosso coração ele vai ser tentado muitas vezes a fazer gambiarras espirituais, achar outras fontes, achar outras videiras, tentar outros caminhos. Porque quando as coisas dão errado, a gente quer abandonar. Mas não vá por esse caminho. Não guarde ídolos no seu coração. À medida que você caminhar, à medida que caminharmos, você vai ver quantos ídolos tem enterrado aí. E é triste, meus amados, é triste. Mas é necessário a gente abandonar. É necessário a gente se afastar desses ídolos. E sempre colocar o Senhor Jesus como somente a nossa fonte.
Leia comigo o versículo 5. Todos juntos? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém. Que essa palavra esteja em seu coração e que Cristo seja somente e sempre a sua fonte. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti, gratos pela manhã que vivemos e gratos pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua insistência em se colocar de volta no centro da nossa vida. Obrigado porque o Senhor não nos abandona aos nossos próprias sortes ou à nossa própria força. Mas obrigado porque o Senhor é a nossa fonte, é a nossa força, é o nosso Redentor, nosso encorajador e aquele que nos ama e nos ama eternamente. Nos faça, ó Deus, te amar sobre todas as coisas, acima da nossa família, acima da igreja, acima da missão, acima de tudo, que Jesus seja tudo para nós, Senhor. Não permita que os nossos olhos se desviem, não permita que continuemos com ídolos abrigados no coração, Senhor. Não permita que a gente tente ser Jesus para alguém, Senhor. Nos protege da nossa tolice, Pai. E que o Teu Espírito Santo flua em nós, abrindo os nossos olhos, encorajando o nosso ser a colocar Jesus no centro de tudo das nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa maior alegria, que o Senhor seja o nosso maior anseio, que a Tua santidade seja a nossa aspiração e que a Tua presença seja o nosso lugar. Nós oramos no nome daquele que é o nosso único e suficiente mediador e salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você nos tomou para cá? Deus, te louvamos, Pai. Te agradecemos pela instrumentalidade da vida do Teu Filho hoje, em trazer a palavra e ministrar o nosso coração. Deus abençoa a sua igreja, a igreja que Ele tem pastoreado, a igreja que o Senhor o colocou, a igreja que Ele tem, ó Deus, trabalhado pela revitalização. Que o Senhor use o Teu Filho ali, que através da vida dele, ó Deus, Teu nome seja sempre e continue sendo glorificado. Abençoe sua casa, sua família. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.